A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É uma alegria, é um prazer neste momento estar aqui para transmitir uma palavra do nosso Deus para o teu coração. Neste momento nós vamos iniciar esta live orando ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus que abençoe este momento que vamos ficar aqui juntos através desta live. Você que está assistindo neste momento, se você puder, faça um compartilhamento agora para que outros possam estar assistindo esta palavra. Nosso bendito Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para fazer esta live. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Ó Senhor, abençoa todos que estão agora ao vivo, assistindo agora a transmissão desta live. Ó Senhor, que a tua palavra, que nós vamos transmiti-la, o teu Espírito Santo faça com que esta palavra fique guardada nos corações de todos aqueles que assistirem esta live. Assim, Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu amado irmão. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 10. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia aí. Amém? Vou aguardar um pouquinho você abrir sua Bíblia. É um prazer, é uma alegria. O domingo do Senhor. Eu aqui na minha casa, você aí na sua. Mas vamos então agora, através da ministração da palavra do Senhor, o Senhor vai aí entrar na tua casa, vai entrar no teu coração e você vai ser abençoado neste momento, ou melhor, você já está sendo abençoado, você já está sendo abençoada em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi esta a palavra que, orando ao nosso Deus, ele nos deu esse texto na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, para transmitir para você neste dia. Antes de ministrar a palavra, eu quero render graças ao nosso Deus, pois o Ministério de Cordovil, o qual eu faço parte, está completando 61 anos de emancipação. E hoje está sendo feita uma festa, culto
online. Essa festa está sendo transmitida online desde quarta-feira. E hoje será o encerramento. E nós louvamos ao nosso Deus por fazer parte desse ministério, cujo pastor presidente é o pastor Francisco José da Silva. E sou feliz porque destes 61 anos, 34 anos, eu pertenço a esse ministério. Cheguei em Cordovil em 1986, fevereiro de 1986. Então, eu quero aqui aproveitar e render graças ao meu Deus e agradecer ao meu pastor presidente, o qual, sou grato a ele, porque foi ele que me consagrou a presbítero e depois me consagrou a pastor. Então, eu quero aqui render graças ao nosso Deus e a minha gratidão pelo meu pastor presidente, pelo nosso ministério de Cordovil, e pedir a bênção de Deus para todos aqueles que pertencem ao ministério de Cordovil, a diretoria, os obreiros, dirigente de congregação, enfim, todos. E vamos continuar fazendo a obra do Senhor, servindo a Ele com alegria. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, esse texto que nós lemos aqui, amados irmãos, quando eu orava e Deus me deu esse texto, muito alegrou meu coração, porque eu quero aqui extrair algumas lições que o Senhor falou ao meu coração. E a primeira lição que o Senhor falou ao meu coração quando eu li esse texto, meus amados irmãos, é uma coisa você fazer uma diferença entre o discurso e a prática realizada. Uma coisa é você fazer o discurso e nada acontecer. Outra coisa é você falar e acontecer. E quando a gente olha ao livro de Gênesis e Apocalipse, a gente começa a olhar os homens de Deus que o Senhor Jesus, que o nosso Deus o chamou, escolheu para a sua obra. Todos eles, nós vemos eles não só no discurso, mas sempre na prática. Por exemplo, quando a gente olha lá no Velho Testamento, a gente vê a vida de Moisés. Veja que se Moisés tivesse apenas o discurso, aquele povo teria de imediato abandonado Moisés e pedido logo a Deus para dar outro líder, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, é a realização. Mas nós louvamos a Deus na vida de Moisés, porque foi Moisés, na liderança dele, que o Mar Vermelho se abriu. E até hoje, na história da humanidade, nunca um ser humano fez uma maravilha desta. E foi Moisés que Deus usou para fazer esta maravilha, abrir o Mar Vermelho. A gente observa na vida de Josué. Josué foi Deus, foi Josué que Deus usou, que recebeu o cajado da mão de Moisés com a missão de levar o povo a Canaã. E ele entregou o povo lá em Canaã. Ele chegou em Canaã com o povo. Ou seja, o discurso e a prática. Então, tem que estar alinhado. O homem de Deus, o líder, aquele que realmente está na frente da obra, o povo tem que ver as realizações. E as realizações, elas são feitas pelo homem de Deus. Deus não mandou os anjos aqui na terra para fazer as maravilhas aqui na terra. Os homens, os enviados que Deus enviou para fazer a sua obra aqui na terra foram os homens. Moisés, Josué, Davi, Caleb, o apóstolo Paulo. Então esses homens foram os homens que Deus escolheu para realizar a obra. E aí, esta palavra que eu quero transmitir para você, baseado aqui neste texto. Amados irmãos, eu vejo aqui, quando eu li esse texto e orava o Senhor, Deus me dava uma direção
espiritual para a minha vida e para a tua vida, é que havia um quadro aqui que o inimigo queria envergonhar os representantes do nosso Deus aqui nessa situação, que era exatamente Pedro e João. Pedro e João eram os representantes do nosso Deus, de Jesus Cristo, aqui nesta cena. Aqui é uma cena, aqui é um momento, E o inimigo, como ele realmente é artista, ele é, artista que eu digo entre aspas, vamos corrigir isso aí, ele é um agente do mal, ou seja, ele só se predispõe para fazer o mal, para matar, roubar, destruir. Então ele queria exatamente aqui, ele viu um momento oportuno de envergonhar dois grandes homens de Deus, dois apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro e João. E aí, meus irmãos, é quando a gente vê a importância daquele que está na frente da obra estar preparado. Porque o Senhor Jesus, ele não vai usar soldado de qualquer maneira. O soldado tem que estar preparado. Aquele que é escolhido por Deus e Deus coloca a responsabilidade nas suas mãos, ele precisa vigiar, ele precisa ter cuidado, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Outra coisa é eu falar de cura e nunca tive a oportunidade de colocar as mãos sobre alguém e alguém ser curado. Isso é muito importante. Então o líder, ele realmente, o povo tem que ver no líder as ações de Deus realizada por eles. Porque não existe, irmãos. Davi matou um urso. Davi matou o gigante Golias. Davi matou um leão. Ou seja, os homens escolhidos por Deus têm que realmente sair do discurso para a prática. Ou seja, tem que haver realizações na minha vida e na tua vida. Mas para isso, eu vou te dizer o que Deus me mostrou. Não podemos ter realizações extraordinárias na nossa vida sem nós cumprirmos, como diz o dever de casa. Temos que realmente ter os cuidados, porque o poder de Deus, ele só vai se manifestar na minha e na tua vida quando eu dou lugar para este poder ser manifestado. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus, me preparo para que Ele me use como canal na sua obra. Então, primeiro, Pedro e João, eles estavam subindo juntos ao templo a hora nona. Ou seja, a hora da oração, a hora nona. Então, ele estava indo ao templo orar. Olha bem, Pedro sabia, João sabia, que para realizar a missão que eles tinham que realizar, eles precisavam estar orando, eles precisavam estar diante de Deus em oração, leitura da palavra, para que Deus pudesse usá-lo como canal nas mãos de Deus. E aí, de repente, o que acontece? Versículo 2, é trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Olha que prova. Desde o ventre da mãe, esse homem era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, quando eu olhava e lia esse texto aqui, parece que Deus me transportou, parece que eu estava vendo ali pela fé, na porta do templo, Pedro e João, e este homem na frente do templo pedindo esmola. Vamos acompanhar aqui a leitura. Versículo 3. Ele quem? O coxo. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, Pedro e João estavam indo orar, estavam indo para a oração no templo. Ou seja, Pedro e João já fazia isso naturalmente. Fazia parte da sua rotina. Fazia parte do seu preparo espiritual. Orar no templo
e eles estavam indo orar no templo. Aliás, ele aprendeu a orar, e orar mesmo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando esteve aqui na terra, levou Pedro e João muitas vezes, muitas, não foi nenhuma nem duas, muitas vezes, orar no monte. O Senhor Jesus levava eles no monte para orar, muitas vezes levaram eles. Então eles sabiam que era importante orar, e eles estavam indo ao templo orar. E aí, esse coxo, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. É aqui que entra a palavra propriamente dita que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Aqui, meus irmãos, aqui, não tenho dúvida, porque o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando, buscando, bramando a quem possa tragar. Então não se engane. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor 24 horas, nos protegendo. Mas também a Bíblia diz que o inimigo, ele anda em nosso derredor também, 24 horas, procurando uma brecha para nos prejudicar, para nos atacar. E aqui eu não tenho dúvida que o inimigo estava observando esta cena. Ou seja, ele vendo Pedro pediu que ele desse uma esmola. E não tenho dúvida, irmãos, não tenho dúvida, pela fé, claro, o inimigo estava torcendo para que esses dois homens de Deus fossem decepcionados, fossem simplesmente reprovados. Só, amado irmão, que Pedro e João aqui já tinha sentido a presença do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, você pode ler, não vou ler para você, a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, Pedro e João já tinham sentido a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Eles já tinham sido revestidos do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o homem de Deus tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. Não existe tristeza maior do que uma mulher de Deus, um homem de Deus, entre aspas, mulher de Deus, homem de Deus, vazio, que não tem a presença transbordante do Espírito Santo. Porque aqui é que eu disse no início, entre o discurso e a prática. Então aqui, eu não tenho dúvida, que o inimigo estava só em espectador, como espectador, na arquibancada, se assim podemos dizer. Eu quero ver o que é que vai acontecer agora. Eu quero ver o que é que vai acontecer agora. O coxo pediu uma esmola aos dois. Eu quero ver como é que eles vão se virar. Eu quero ver como é que eles vão se sair. Só que o inimigo, ele se levanta para cair. Porque nós temos o Senhor Jesus Cristo 24 horas ao nosso redor, na nossa frente, guardando os nossos passos e nos dando a direção em tudo que nós vamos fazer. Continuando, no versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmãos, aqui, quando eu li essa palavra, Deus falava comigo e quero transmitir para você. Eu fico bobo e às vezes eu fico, meu Deus, aquele papo furado das pessoas que não têm conhecimento da Bíblia e fica falando asneira. Olha bem as palavras, eu não sou nada, Jesus é tudo. Não, essa palavra não é bíblica. Eu sou sim, você é sim, servos do Deus Todo-Poderoso. Quem vai fazer a obra de Deus aqui na terra sou eu e você. Se você e eu não fizer a obra para.
Só que a obra não vai parar, porque se eu e você não fizer, Deus te saca, Deus te tira e põe outro para fazer a obra. Se eu e você estiver fazendo a obra relaxadamente, é questão de tempo. Deus tira, Deus arranca e coloca outro para fazer a obra, porque a obra de Deus não pode ser relaxadamente, não pode ser feita relaxadamente. A obra de Deus aqui não para, não para. Guarda esta palavra, meu irmão. Se eu e você, primeiro, fizer a obra de Deus relaxadamente, Deus nos tira da frente da sua obra e põe outro. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus. Não tem cargo pequeno nem cargo grande, meu irmão. Desde aquele mais simples, entre aspas, o porteiro da igreja, o zelador, o diácono auxiliar, até o pastor, todos são importantes diante de Deus. Porque não foi o homem que nos escolheu, meu irmão. Foi Jesus que nos escolheu. Eu, por exemplo, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Não é o caso aqui, eu posso te mostrar, mas eu tenho as provas. Eu tenho um álbum de nascimento que quando eu nasci, mamãe escreveu lá: o que é que você quer que seu filho seja quando crescer? Aí mamãe botou assim: eu quero que ele seja um pastor. E eu tenho esse álbum guardado até hoje. Mamãe não viu eu chegar a pastor, mas o pedido que ela fez a Deus, Deus recebeu e me escolheu, e hoje, por misericórdia de Deus, 15 anos que nós estamos já no ministério pastoral. Então, voltando ao assunto. Então, eu e você precisamos fazer a obra do Senhor com alegria, com fervor, com dedicação, com zelo, porque nada é escondido diante de Deus. Todos aqueles que fazem a obra do Senhor com falsidade, com intriga, com inveja, debaixo dos bastidores, nas quatro paredes, tudo isso Jesus está vendo. E não se engane, porque tem um versículo na Bíblia Sagrada: ninguém usa de engano na obra de Deus. Um dia aquele que está enganando será retirado da frente daquela missão que Deus deu para fazer, e a pessoa não está fazendo com dedicação, não está fazendo com zelo. Então aqui, meus irmãos, Pedro e João, certamente o inimigo queria que ele passasse uma vergonha. Então, como eu estava falando a você, olha para nós. Ele falou: olha para nós. O que é que significa dizer isso, irmão? Não se diminua. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. O que é que você precisa para realmente sair do discurso para a prática? Orar, ler a palavra, se encher do poder de Deus. Porque Deus já disponibilizou para nós, através do seu Santo Espírito. Está escrito, eu anotei aqui, está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, Deus distribuiu 9 dons para a igreja. Qualquer um de nós podemos ter esse dom. E um desses dons é só pedir ao Senhor. E aqui a gente vai ver o primeiro dom, coisa linda, do Espírito Santo, sendo manifestado na vida de Pedro e João. Então ele diz: olha para nós. O que é que eu entendo com esta palavra? Olha para nós. Pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar de trabalho, nós, todos nós, irmãos, irmãs, todos nós que fomos escolhidos por Deus, temos que ter essa condição de dizer: olha para nós. Ou seja, ter testemunho, ter uma vida santa, ter uma vida de sinceridade na presença de Deus, uma vida realmente ilibada, uma vida de credibilidade, não só com os homens, primeiro com Deus e depois com os homens. Quando você tem a credibilidade com Deus, fique tranquilo, que Deus te representa perante os homens. Voltando ao assunto, olha para nós. Ou seja, Pedro e João, ele estava revestido do Espírito Santo. Ele estava com aquela convicção. E ele disse: olha para nós. Olha para nós. E vendo Pedro e João, e Pedro com João fitando nos olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa.
Oh, meu Deus! Quando ele disse, olha para nós, ou seja, o coxo achava que Pedro e João fosse colocar a mão no bolso e fosse tirar um montão de prata ou um montão de ouro e dar pelo menos umas duas moedas de prata para o coxo, ou, quem sabe, uma moeda de ouro para o coxo. Mas, meu amado irmão, aqui entra a coisa mais linda quando eu li essa palavra. Esta palavra, irmão, eu estou recebendo ela. Primeiro para mim. E disse Pedro, não tenho prata, aleluia, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, louvado seja o nome de Jesus. Aqui, irmão, sai o discurso e entra a prática. Irmãos, desde que o Senhor Jesus, desde que a igreja é a igreja, desde que o homem, através de Cristo, se aproximou do nosso Deus, o discurso é uma coisa, a prática é outra. E às vezes eu fico observando, para ter autoridade, irmão, para falar de cura, você tem que ter visto os milagres do Senhor. Pelo menos, ou você pelo menos participar, ou você crer. Agora, fica difícil falar de cura se nunca viu uma cura. Falar de vitória se nunca orou por ninguém para que alguém tenha vitória. Falar de bênção se nunca levantou a mão para realmente abençoar. Então, volto a dizer, irmãos, nós sabemos que a honra e a glória é do Senhor. É claro, quando nós levantamos as nossas mãos e impomos sobre os enfermos e eles são curados, é lógico, a honra e a glória é do Senhor nosso Deus. Mas somos nós o canal. Não vai ser os anjos que vão orar pelos enfermos aqui na terra, não. Quem vai orar pelos enfermos aqui na terra sou eu e você. Então esse negócio, irmão, é Jesus que faz? Claro que é Jesus que faz, meu irmão. Mas a gente precisa parar com esse negócio de dizer o seguinte, nós somos os representantes de Jesus. Se nós não nos colocarmos na presença do Senhor, não acontece nada, meu irmão. Não acontece nada. E tem que acontecer. Porque nós fomos escolhidos por Deus para fazer a grande obra de Deus aqui na terra. Então, se Jesus não está salvando, irmão, o problema não é Jesus, sou eu. Se Jesus não está curando, irmão, o problema não é Jesus, não, sou eu. E aqui é a prova. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta-te e anda, louvado seja Deus. E aí, e tomando pela mão direita, o levantou, logo os seus pés e os tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, o povo conhecia o coxo, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo. Ou seja, pasmo significa espantado, admirado, assombrado. Meu Deus, que é isso? Esse coxo era de nascença, ele nasceu coxo e agora ele está andando. O que foi isso? O que foi? Pedro, foi o apóstolo, foi o Pedro, foi João. Mas veja que a responsabilidade foi de Pedro. Olha só, foi Pedro. E disse Pedro, João ficou calado. Quem tomou a iniciativa aqui no negócio foi Pedro. Então a gente observa que não teve conflito, né? Podia ter sido João, que João era apóstolo também. Mas aqui o Senhor usou Pedro. E João ficou só participando do mistério, só participando da bênção. Porque está escrito bem claro aqui, ó, versículo 4 do capítulo 3 de Atos. E Pedro, tá? Com João, tá? Fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Quer dizer, Pedro e João olharam para ele e Pedro falou, olha para nós, olha para nós. E aí, meus irmãos, eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor Jesus trouxe para mim neste dia. Precisamos estar sempre prontos para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus, ela não se realiza com discurso. Ela se realiza com a prática. Ou seja, você tem que dizer, vou fazer, e as coisas têm que acontecerem. Lógico que humanamente falando, nós não temos condições de curar ninguém. Mas nós precisamos ter atitude. Senão não tem cura nenhuma aqui na terra. Qual foi a atitude de Pedro? Olhou no olho do coxo e disse, olha para nós. Olha para nós. Eu não tenho prata, meu amigo. Eu não tenho ouro. Realmente, os apóstolos, eles não tinham riqueza. Pedro era um pescador quando foi chamado por Jesus. Deixou toda a pescaria. João também, para seguir a Jesus. E realmente não tinha ouro, não tinha prata. Mas estava cheio do poder de Deus. Aleluia. Cheio do poder de Deus. O que é que eu entendo, irmão? Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Ela gastou, ela tinha dinheiro. Ela gastou todo o seu dinheiro. Não resolveu o problema. Mas no dia que ela tocou nas orlas de Jesus, ela foi curada. Ou seja, o que é que Deus, irmãos, fala para mim e eu transmito para você? É que primeiro, o nosso Deus continua o mesmo. Aqui, meus irmãos, foi uma grande passagem maravilhosa na vida desses dois homens de Deus. E ele dá ensinamentos maravilhosos para mim, para que eu tenha essa disposição de dizer, olha para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus seja curado. Para eu fazer isso, eu preciso, meu irmão, sair do discurso para a prática. Pastor Paulo, e o que é sair do discurso para a prática? Eu preciso, não é para mostrar para ninguém, não. Eu preciso ter uma vida de oração com Deus, de intimidade. Eu preciso ter uma vida de santidade com Deus. Eu preciso de crer no que está escrito na palavra de Deus. Porque lá em João capítulo 14, quando Jesus Cristo já estava se preparando para ser crucificado, ele ia ser entregue ali para morrer na cruz do Calvário, ele chamou os apóstolos e ele falou, olha, se vocês crerem em mim, crerem na minha palavra, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu preciso ter uma vida constante na presença de Deus, amar o meu próximo, orar, amar minha família em primeiro lugar. Aliás, uma recomendação para você, não é a igreja em primeiro lugar, tá, meu irmão? Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a sua família, viu? É a sua família, depois é que vem a igreja. Aliás, falar nisso, essa situação do Covid está exatamente acontecendo agora, o que eu estou te falando. Eu estou vendo companheiros indo se enterrar, quer dizer, sendo enterrado, e por causa do Covid, sabe quem está presente lá? Esse não falta, a família. A família. Com Covid ou sem Covid, a família está lá enterrando o seu ente querido. Para você entender que existe realmente uma hierarquia. Deus, em primeiro lugar, Jesus. Segundo, a tua família. Viu? E terceiro, aí vem a igreja. Aí vem a igreja. Então, meu amado, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, ele continua fazendo esses milagres, mas precisa que eu e você tenha uma vida na sua presença. Aliás, eu separei aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, fala dos dons espirituais que o Senhor
nosso Deus disponibilizou através do Espírito Santo para a sua igreja. E no versículo 9 fala sobre os dons de curar. No versículo 9, os dons de curar. São 9 dons. E entre esses dons, esses 9 dons, está os dons de curar. E Pedro aqui, ele na verdade, ele estava já envolvido com essa bênção do nosso Deus, dos dons de curar. Aliás, irmão, essa situação aqui para Pedro e para João, nós podemos tranquilamente afirmar que ele tinha convicção do que era realmente a missão deles. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 18, foram as últimas instruções que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus apóstolos. Olha o que está escrito aqui. Pedro estava presente aqui, João também, quando Jesus falou isso para eles. Jesus ainda estava com eles aqui na terra. Então olha só o que Jesus falou para eles, capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Essas palavras foram ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo antes de ele sair da terra, antes dele ressuscitar para o céu, porque hoje ele se encontra à direita do Deus Todo-Poderoso, mas naquela ocasião ele estava ainda com os apóstolos e ele deu essas instruções. E aqui, meus irmãos, Pedro já cheio do Espírito Santo, porque já tinha tido a experiência do batismo com o Espírito Santo no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, e ele fala, irmão, que coisa linda, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, eu quero dizer que nessa oportunidade aqui, eu quero falar como Pedro falou aqui. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te oferecer, mas neste momento aqui eu tenho a ministração da palavra para te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho a oração que eu vou fazer daqui a pouco, no final desta live, para te abençoar. Mas diante desta palavra, eu quero aqui fazer um relato para você do que aconteceu comigo e com minha esposa na nossa trajetória ministerial. Um dado momento, o meu filho mais novo, ele levou um tombo aqui dentro de casa e ele fraturou o acetábulo. O acetábulo é um osso que ele fica na cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur é encaixado neste osso, acetábulo. E eu, mais a minha esposa, ficamos, claro, como pai e mãe, ficamos muito, não vou dizer desesperado, mas muito preocupado. E levamos o nosso filho para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu fui atendido por uma doutora. E ela mandou que nós fôssemos para o especialista de fratura desse osso, e fêmur, acetábulo. E nós fomos para o especialista. E quando chegamos no especialista, ele vira para mim, para minha esposa, e disse: olha, seu filho vai ter que ser operado e colocado uma platina na perna dele, acima, entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. E eu disse para ele: doutor, e qual é a consequência disso, doutor? Meu filho vai ficar 100% bom? Ele disse: pai, de primeiro eu quero te dizer que ele não vai ter mais a sensibilidade no músculo da perna, porque quando eu cortar a perna, cortar que eu digo a carne, para fazer o implante da platina, vou cortar os músculos e aí ele vai ficar sem essa sensibilidade. Então vou passar aqui os exames pós-operatórios e vocês fazem esse exame e venham para vocês fazerem essa operação no seu filho.
Irmãos, eu vim para casa. E quando eu cheguei em casa, por isso que eu disse para vocês, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Uma coisa é você estar no bem bom, outra coisa é você estar diante de uma tempestade. E aí eu disse para minha esposa, nós nos reunimos em casa, e o meu filho, que na época tinha 16 anos, eu disse, nós três. Minha esposa tomou a palavra e disse assim, olha, eu senti no meu coração não deixar o nosso filho passar por essa cirurgia e confiar 100% em Deus. O que é que você me diz? Eu disse para ela, eu senti a mesma coisa. Eu ia te falar isso. Realmente eu senti a mesma coisa. Confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para operar meu filho. E aí perguntamos a ele, meu filho, você crê que as orações, aleluia, oh meu Deus, o Espírito Santo está vendo o que eu estou falando, irmãos. Meu filho, você crê na oração do papai e na oração da mamãe? Ele disse, eu creio, mamãe, eu creio, papai. Chegou o dia da cirurgia. E eu levei meu filho para o hospital nesse dia. Mas só que eu não entrei com meu filho. Ele foi comigo, eu disse, vamos com ele, porque se precisar qualquer coisa, ele já está com a gente. E aí, entrei na sala do médico, o médico falou, cadê o garoto para a gente encaminhar para a cirurgia? Eu disse, doutor, aleluias, ô irmãos, estou sentindo a presença de Deus. Cadê o filho? Eu disse, doutor, ele está lá fora, mas só está aqui eu e minha esposa ficou com ele e eu estou aqui. Pai, mas cadê o filho? Para eu encaminhar a cirurgia? É hoje o dia da cirurgia. Eu disse, doutor, eu quero dizer para o senhor que eu creio em Jesus Cristo. E eu decidi que meu filho não vai operar. No momento que o senhor falou para mim que meu filho não vai ficar mais sentindo a perna, o músculo da perna, doutor, eu não vou deixar meu filho operar. Irmãos, o médico deu um pulo e disse assim, como é que é, pai? Você vai assinar o termo de responsabilidade. Eu disse, perfeitamente. Lembra que eu falei no início? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Perfeitamente, doutor. Aonde está o documento para eu assinar, e se minha esposa precisar assinar, nós dois assinar, mas eu sou o pai, onde é que está o documento para eu assinar? Irmãos, ele não pensou duas vezes, trouxe o documento de responsabilidade, pai, assina aí o documento. Eu disse, perfeitamente, doutor, vou assinar. E assinei o documento, tirando o meu filho, desculpe, irmão, tirando o meu filho daquela sessão de fazer a cirurgia. E aí assinei aquele documento, viu? Assinei aquele documento. Ele ficou, ainda disse o seguinte, ele profetizou uma palavra de maldição na frente do meu filho, na minha frente, que eu não dei, meu filho não entrou na sala. Pai, o seu filho não vai andar. Veja o que é que você está fazendo, seu filho não vai andar. Eu disse, doutor, eu tenho um Deus todo-poderoso que ressuscitou Lázaro, que já estava morto. Então isso não é nada para o meu Deus, essa situação que meu filho está passando. Tudo bem, pai. E aí, meu irmão, eu saí do hospital. Filha, ela perguntou, como é que foi? Assinei o termo de responsabilidade. Vamos agora confiar só. Vamos botar nossa fé para funcionar. Prezado irmão, essa live eu sei que ela vai a muita gente e muita gente vai ser edificada. Eu quero te dizer, trouxe meu filho para casa e Deus me deu a sabedoria como tratar meu filho. Aluguei uma cama, aluguei uma dessas camas de hospital, trouxe para minha casa, botei meu filho em cima da cama
E aí, imobilizei ele, ou seja, simplesmente deitadinho na cama, na hora de sair, nada de botar o pé no chão, viu, irmão? E eu quero dizer para você, que está me assistindo agora, meu filho hoje tem 30 anos, é casado, diácono da igreja ADVEC, e para a glória de Deus, o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Está entendendo, irmãos? Porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te digo, levanta-te e anda. Sabe o que é, meu irmão? Eu aprendi ao longo da vida, servindo ao Senhor, que o povo quer ver milagres, e os milagres têm que ser feitos por nós, não é anjos, nós que temos que fazer os milagres. Então não acredita nessa bestidade, quem sou eu? Não, você é um servo de Deus? Que história é essa? Quem sou eu? Você é uma serva de Deus? Nós somos idôneos e sabemos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem cura é Jesus, quem melhora as finanças da igreja é Jesus, mas eu tenho que fazer minha parte, meu irmão. Que história é essa? A obra de Deus aqui na terra, guarda isto, a obra de Deus aqui na terra tem que ser feita por mim e por você, meu irmão. Aliás, está vindo agora quentinho do céu e eu vou transmitir para você. Lembra-se dos muros em Jerusalém? Lembra dos muros em Jerusalém? A obra é de Deus, os muros todos saqueados, todo destruído. Aí Satanás estava batendo palma. A cidade santa, Jerusalém, é uma representação celestial da grande Jerusalém, que a gente vai morar lá no céu, a nova Jerusalém. Mas a Jerusalém aqui na terra estava toda destruída, toda saqueada. Aí o Satanás batendo palma. Bateu palma, né? Sabe o que aconteceu? Deus escolheu quem? Neemias. A obra de Deus, irmão, nunca vai parar. Não entre nessa canoa furada de achar que a obra do Senhor está mal. Está mal os homens. Está mal eu, está mal você. Nós é que temos que ficar na brecha. Deus vai ter que me usar, vai ter que usar você. Deus não vai usar os anjos aqui embaixo não, meu irmão. Agora tem um detalhe. Nós temos que fazer a diferença. E Pedro e João aqui, eu aprendo com esse homem. Olha para mim. Foi o que eu fiz lá no hospital. Doutor, meu filho não vai operar. Sabe por quê? Porque eu dobrei meu joelho com a minha esposa. E Deus falou comigo. E o mesmo Deus falou comigo, falou com ela. Filho, não vamos deixar nosso filho operar, não. Você concorda? Eu ia te falar isso também. E falamos com o filho. Filho, você aceita isso? Papai, eu creio, papai, na oração do Senhor. Eu creio, mamãe, na oração da senhora. Oh, Jesus, a honra, a glória seja para Deus. Irmãos, ao longo, aleluias, ao longo da história da igreja, o problema não está na oferta, irmãos. O problema está no adorador. No adorador. Não é a oferta, é o adorador, esse é o problema. Pedro e João eram dois adoradores. Lembra lá em Gênesis, Caim e Abel, dois adoradores. Todos dois tinham oferta para oferecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o que aconteceu? Um adorador, o Senhor estava no coração dele. A oferta foi recebida. Mas o outro adorador também tinha oferta. Também tinha. Aleluia. Mas o Senhor não estava no coração dele. Ele emprestou o coração ao inimigo. Tanto prova que você vai ler que Deus fala, porque eu podia receber sua oferta, mas ele já tinha assassinado seu irmão. Aqui, meu irmão, é a mesma coisa. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para falar do seu irmão. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para ter inveja do seu irmão. Irmão, é uma praga. Eu espero em Deus que este vírus que está assolando o mundo e o nosso país, aqueles que estavam servindo a Deus de qualquer maneira, com inveja, com malícia, com uma série de coisas que Deus não se agrada, que se converta, que peça a Deus misericórdia,
É um momento, aliás, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer. Tem muita gente se consertando com Jesus. Tem muita gente que falava do seu irmão, não estão falando mais não. Tem muita gente que tem inveja do seu irmão, está se conformando com a posição que Deus deu e está abrindo mão da posição do seu irmão. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. É preciso que eu e você, como adorador, tenha um coração amoroso, tenha lábios que falam o amor, que falam o bem, que ama seu irmão, que não tem inveja, que não mente. Aliás, irmão, a mentira é uma coisa terrível, porque a mentira tem um pai. E o pai da mentira chama-se Satanás. Então, voltando ao assunto aqui para a gente encerrar. Você que chegou agora, compartilhe com outro, para outros serem abençoados. Isso aqui não é para mim não. É para que outros sejam abençoados. Porque isso aqui tem um preço. Já orei de madrugada. Li a palavra do Senhor e disse: Senhor, não deixa eu falar nada que não seja na direção do Teu Espírito Santo. Não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, irmão. Não estou aqui para fazer média com ninguém. Não, eu sou um profeta de Deus. Deus me chamou no ventre da minha mãe para ser um ministro da sua palavra e anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva o mais vil pecador para o céu. Aleluia? Então, meu amado irmão, aqui está a diferença. Pedro e João, se ele tivesse com a vida de qualquer maneira, ele não ia ele ia passar vergonha. Mas o diabo, mais uma vez, foi derrotado. Assim como aqui na minha casa, com certeza, o diabo estava tentando, eu quero ver, ele não vai fazer a cirurgia do garoto, eu quero ver como é que vai acontecer. Diabo, tu foi vencido no nome de Jesus. E meu filho, irmão, para a glória de Deus, não precisou operar, está com 30 anos, perfeito. O osso foi colado pelas mãos do Espírito Santo de Deus. Porque sabe quem formou meu filho no ventre da minha esposa? Não fui eu não, meu irmão. Foi Deus. Deus apenas houve a concepção normal, como o Senhor assim permitiu. Mas ele foi formado lá no ventre da mãe, com as mãos do nosso Deus. Então Deus já conhecia o acetábulo dele, já no iniciozinho, quando começou a se formar aquele osso, Deus já sabia. Receba esta palavra, meu irmão. Não existe barreiras para o nosso Deus. Não existe. Oh, irmão, que coisa linda. Vale a pena nós termos uma vida santa diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo desarrumado. Não. Templo sujo, não. O Espírito Santo, ele só habita aonde tem santidade, aonde tem amor, aonde tem sinceridade, aonde tem paz. Meu irmão, estou parado não. Estou trabalhando para Jesus. Todos os dias, de 0 hora a 1 hora, eu estou de joelho, orando pelo ministério a qual eu pertenço, orando por você, meu amigo, orando por todos vocês que assistem essa live. Eu tenho um compromisso com Deus. Quando é 0 hora, eu pego o celular e vejo todos aqueles que pediram oração, aqueles que entraram, deram a paz do Senhor, e eu apresento a Deus. E com certeza, Deus está ouvindo. Eu quero te dizer que Deus está ouvindo as orações. Vários irmãos que eu tinha conhecimento, que não tinha recebido ainda o auxílio emergencial, já receberam. O pastor Paulo, que a gente pediu oração aqui, pastor Paulo, presidente da convenção, já está curado, já está indo até para o trabalho. Deus ouviu as orações. A sua esposa, hoje ele ligou para mim agora de manhã, a esposa dele está muito bem, está já se curando. Aleluia. O pastor Monzes, que nós oramos aqui, ele e a esposa com quase 80 anos, quase, acho que se não me falha a memória, mais de 80 anos, foram curados, saíram do hospital lá de Petrópolis. Então, meu irmão, eu quero agora pedir ao Espírito Santo que esta palavra
fique gravada no seu coração. Curve aí a sua cabeça. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas como ministro da casa do Senhor, eu vou orar por você. Que coisa linda, né, irmãos? Nunca poderíamos imaginar que nós iríamos passar por esta situação, a gente fazendo cultos em casas, online, igreja fazendo cultos online, mas tudo está no controle de Deus, porque foi assim que Deus quis. Então eu aqui na minha casa, eu não posso impor as minhas mãos sobre você, como está escrito, né? Em Marcos capítulo 16, né? Versículo 18, mas pela fé, se você tem um propósito de cura, pedindo ao Senhor uma cura, coloca aí a mão no teu coração, que aí você está dizendo para Deus, eu creio na oração que o pastor Paulo Ronaldo vai fazer, e apresente aí qual é a cura que você quer. Deus curou meu filho. Deus curou meu filho. Foi um testemunho, irmão. Testemunho. E por onde eu passo, que eu conto esse testemunho, o Espírito Santo de Deus é glorificado. Sabe por quê? Porque uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Ou seja, temos que ter o discurso e a prática juntos, como Pedro e João. Olha para mim, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, Ele curou aquele coxo. Meus irmãos, Deus, ao longo dessa carreira ministerial, por bondade e misericórdia, eu tenho tido algumas experiências, e outra oportunidade, a gente conversa. Hoje, cessou aqui. A gente não pode avançar um segundo fora do Espírito Santo. Aqui encerra a palavra. Atos capítulo 3, tá? De 1 a 10. Vamos orar? Meu amado irmão, seja uma cura, seja um desemprego, seja frieza espiritual, seja o que for, você sabe aonde está a sua necessidade. Nós vamos orar e você vai ser abençoado e Deus vai te dar a vitória. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer neste momento por poder transmitir esta palavra para os teus filhos que estão assistindo essa live e ainda vão assistir. Aqueles que ainda vão assistir, que quando assistirem sejam abençoados. Meu Deus, assim como Pedro e João, diante daquele coxo, eles disseram, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Ou seja, o nome de Jesus Cristo foi glorificado, Satanás foi derrotado mais uma vez, porque esses dois homens eram teus apóstolos, estavam cheios do poder de Deus, estavam cheios do Espírito Santo, e eles não tiveram dúvida de invocar este poder, aleluia, que tu colocasse na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo eu levanto minhas mãos, como se tivesse neste momento pondo minhas mãos sobre a vida dos teus filhos presencialmente, pela fé. Essas mãos toque agora em cada um que estão assistindo agora esta live. Meu irmão, minha irmã, seja curada, seja curado em nome de Jesus Cristo. O teu pedido seja respondido em nome de Jesus Cristo. Se não for você, mas por quem você está pedindo, seja curado, seja curada em nome de Jesus. Seja em qual área for, nós oramos confiando no Senhor. Meu Deus, me usa agora como tu tens sempre me usado, porque esta palavra me confere
a autoridade que está sobre mim, do teu Espírito Santo, e em teu nome eu libero agora uma palavra de cura. Seja curado de prova do bicantelas, de prova do bicantas. Seja curado agora, meu irmão. Seja curado agora, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus Cristo. Toda dor agora, onde esteja, em corpo que esteja, qual o corpo que eu não sei, sai agora, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que estão infectados por este vírus, seja, aleluia, curados em nome de Jesus Cristo, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E em teu nome eu levanto minhas mãos aqui agora e eu peço, Senhor, que tu cure os teus filhos, seja qual for a enfermidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, que prazer, que satisfação. Estamos aqui encerrando nossa live. Nós amamos vocês. Querendo Deus, terça-feira estaremos trazendo aqui outra palavra. Ore pelo pastor Paulo Ronaldo. Somos servos do Senhor e queremos tão somente fazer a obra de Deus para que você seja abençoado, abençoada. A honra, a glória é do Senhor, mas a alegria é nossa, né, irmão? A gente fica feliz quando as pessoas dizem assim: pastor, o Senhor orou por mim e eu fui curado. Ô, irmão, claro que a gente fica feliz. Você não precisa ficar com medo, porque sabemos que a honra e a glória é do Senhor. O pastor não cura, mas Jesus não vai mandar o anjo orar por você. Sabe quem é o anjo? Eu, você e quem realmente crê nesta palavra. Aleluia. Hoje à noite, às 0h, nós estaremos orando de 0h a 1h da manhã. Se você quiser uma oração por um parente, seja qual for, bota aí: pastor, ora por mim, só isso. Pastor, ora por mim. Nós iremos orar por você, tá bom? Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por esta brilhante oportunidade. Muito obrigado por este momento. Abençoa os teus filhos, ó Deus, e que terça-feira, meu Senhor, nós possamos estar aqui trazendo outra palavra que tu vai colocar no nosso coração. Recebe a nossa gratidão, recebe a honra, a gratidão, ó Deus, e queremos a alegria. Obrigado, Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado por todos que tiraram um tempo e assistiram esta live. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que com alegria aguardam a volta de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós amamos vocês. Olha, tem muita gente assistindo. Que Deus abençoe. Estou vendo todos vocês aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Querendo Deus, terça-feira, às 17h30, estaremos trazendo outra palavra da parte do nosso Deus para você, tá bom? A paz do Senhor, um feliz restante de domingo para você e toda a sua família. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?